Hoje nós vamos mergulhar num material simplesmente fascinante. Esta análise vai destrinchar as páginas de um épico cósmico literal, o Livro de Enoque. Não é só um texto antigo, é uma janela de tirar o fôlego para uma cosmologia complexa que moldou profundamente o que os antigos pensavam sobre o bem, o mal e as engrenagens ocultas do nosso universo. Então, vamos conferir juntos o que essa obra monumental tem a nos revelar. Para começar, a gente precisa fazer a pergunta central que puxa o fio de toda essa narrativa. O que exatamente acontece quando os Guardiões do Céu decidem, do nada, abandonar os seus postos designados? Bom, a resposta curta é: a estrutura inteira do universo entra em colapso. Isso não é só um exercício de imaginação, mas o gatilho exato para os eventos cataclísmicos que o livro descreve. É uma história brutal sobre limites sendo cruzados e o preço cósmico altíssimo que se paga por isso. O que nos leva direto para a seção 1, a queda das sentinelas. O texto original é bem rigoroso ao definir quem eram essas entidades. As chamadas sentinelas, ou os filhos dos céus, definitivamente não eram mortais comuns. A fonte afirma de forma direta que eles foram criados como seres espirituais, sagrados e com vida eterna. Ou seja, eles não morriam de jeito nenhum, e a verdadeira casa deles era o céu. Entender essa pureza e essa eternidade original é absolutamente crucial, porque só assim a gente consegue ter a exata noção da gravidade e do peso do tombo que eles vão levar. E olha só, a rebelião não foi um acidente ou um tropeço, foi tudo friamente calculado. 200 sentinelas, sob o comando de um anjo chamado Samyaza, olharam para as filhas dos homens e as cobiçaram. Como o líder ficou com medo de assumir a culpa sozinho, toda essa galera se reuniu lá no topo do Monte Hermon e fez um juramento mútuo. Eles literalmente se amarraram uns aos outros nessa transgressão. O próximo passo foi descer, tomar esposas humanas e coabitar com elas. O resultado desse pacto proibido? O nascimento de uma prole bizarra e assustadora, os gigantes. E o que vem na sequência é uma era de devastação absoluta na Terra. E assim a gente entra na seção 2, o caos dos gigantes. A escala desse desastre era colossal. O texto detalha que esses gigantes chegavam a ter 30 côvados de altura. Para colocar em perspectiva, isso é um tamanho absurdamente monstruoso. A fonte relata que eles tinham uma fome tão voraz, mas tão insaciável, que começaram a devorar num piscar de olhos tudo o que o trabalho humano produzia. E quando a humanidade não aguentou mais bancar essa dieta, o caos escalou de um jeito aterrorizante. Os gigantes começaram a devorar pássaros, animais, a beber sangue e, no fim das contas, se voltaram contra as próprias pessoas para comê-las. Corromperam a natureza inteira. Mas a destruição não foi apenas física. As sentinelas corromperam a humanidade intelectualmente também. Anjos como Azazel e Amazaraque entregaram de bandeja segredos que eram restritos aos céus. Ensinaram a humanidade a forjar espadas e armaduras, criando a máquina da guerra. Ensinaram sobre espelhos, cosméticos e pedras preciosas, alterando o mundo através da vaidade extrema. Como se não bastasse, espalharam a feitiçaria, o uso de raízes mágicas e o mapeamento das estrelas. A Terra ficou completamente apodrecida por esse conhecimento profanado. Diante de tanto sangue derramado, o céu não tinha como ficar calado. O que nos puxa para a seção 3, o julgamento divino. Com a humanidade no fundo do poço, o texto traça uma linha divisória inegável. O Altíssimo envia os seus pesos pesados, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que escutaram o clamor das almas mortas ecoando lá nas portas do céu. As consequências são ditadas na lata. Por um lado, há uma promessa para os justos. Eles vão herdar a terra, recebendo luz, alegria e uma velhice em paz. Por outro lado, os ímpios, junto com as sentinelas corruptoras, estão destinados a uma abominação perpétua, engolidos por maldições sem um pingo de misericórdia. E aqui vem, sem a menor dúvida, a frase mais gélida de todo o texto. As sentinelas, percebendo a burrada infinita que tinham feito, entram em pânico. Eles imploram para que Enoque seja o intermediário e escrevam um memorial de súplicas pedindo perdão a Deus. Mas a resposta celestial que Enoque traz de volta é uma porta batida na cara. O julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. Fim de papo. O decreto foi dado, eles nunca mais vão retornar aos céus e ficarão amarrados aqui na terra por todas as gerações, forçados a assistir de camarote à aniquilação dos seus próprios filhos gigantes. E é exatamente no meio dessa função de mensageiro que Enoque tem uma experiência além da nossa compreensão. Então, vamos para a seção 4, Visão do Trono Celestial. O texto nos presenteia com imagens que literalmente desafiam a lógica e a física.
Enoque é elevado aos céus e dá de cara com uma habitação fenomenal, descrita como sendo construída inteiramente com pedras de cristal até o chão. Mas o detalhe mais fascinante é o paradoxo sensorial relatado na fonte. A sala é cercada por chamas de fogo vibrante, só que ao mesmo tempo que queima como fogo, é incrivelmente fria como gelo. É um ambiente de majestade e terror esmagador, projetado para ilustrar uma glória que é completamente inatingível para a mente humana. É diante desse trono magnífico que Deus revela a Enoque um mistério teológico sensacional: a origem mitológica dos demônios. Pensa bem, como os gigantes eram aberrações nascidas da união entre o espírito imortal das sentinelas e a carne perecível dos humanos, eles eram verdadeiras anomalias cósmicas. Então, quando os corpos físicos desses gigantes morrem na guerra ou no dilúvio, os espíritos deles não podem subir aos céus, porque nasceram na terra. Em vez disso, a fonte explica que esses espíritos invisíveis ficam presos por aqui, vagando pelo mundo como entidades malignas, espalhando corrupção para sempre. Depois dessa revelação pesada, Enoque não vai simplesmente para casa. Ele é levado num verdadeiro tour pelos confins do universo. E a gente acompanha isso na seção 5, As Prisões Cósmicas. De acordo com o texto, o cosmos tem uma organização administrativa de cair o queixo. O capítulo 20 lista de forma sistemática 7 anjos sagrados vigilantes, cada um com uma jurisdição vital e super específica para manter a ordem divina. Nós temos Uriel governando o terror e o clamor, Rafael responsável pelos espíritos humanos, Raguel punindo o mundo, Miguel cuidando da virtude, Suriel de olho nos espíritos transgressores, Gabriel lá no paraíso e Remiel encarregado de quem ressuscita. É uma burocracia celestial altamente estruturada, mostrando que absolutamente nada nesse universo opera fora do roteiro divino. Entre os lugares terríveis que Enoque visita com esses anjos, tem um lugar super desolado lá no extremo dos céus e da terra. A cena é assustadora. Um abismo colossal com colunas de fogo que descem para o infinito. E quem está confinado lá? O texto nos diz que é a prisão das estrelas e das hostes celestes. Basicamente, as estrelas que desobedeceram aos comandos de Deus lá no comecinho, falhando em nascer na hora certa, ficam amarradas e queimando ali por 10.000 anos. É o ápice da justiça cósmica aplicada à própria natureza. E a exploração segue, acompanhando a viagem de Enoque lá em direção ao extremo oeste. Chegamos então à última parada, a seção 6, a Montanha dos Mortos. A cosmologia deste livro bate de frente com uma pergunta profundíssima e inescapável. Se aqui no mundo os justos sofrem enquanto os ímpios deitam e rolam, como é que essa balança se equilibra no final da vida? O texto oferece uma planta geográfica muito detalhada de onde os espíritos ficam retidos até o dia do grande julgamento. Enoque testemunha uma montanha enorme e elevada que guarda 4 imensas cavernas rochosas. Elas são profundas, largas e muito polidas, criadas especialmente para ser a sala de espera de todas as almas humanas. O que impressiona é a segregação extrema que rola logo de cara. 3 destas cavernas ficam no escuro absoluto, destinadas a diferentes classes de pecadores e injustos, mantendo eles em estado de espera várias vezes em tormento. Em contraste total, apenas uma das cavernas é clara e iluminada, abrigando uma nascente de água cristalina, reservada exclusivamente para a paz e o repouso das almas dos justos. E para colocar um rosto nesse submundo sombrio, a narrativa joga um detalhe incrivelmente humano. Enoque escuta uma voz desesperada que consegue rasgar as trevas e chegar aos céus. O anjo Rafael explica que é o espírito de Abel, a mesmíssima primeira vítima de assassinato. Ele está num estado de acusação contínua contra o seu irmão, Caim, clamando por justiça cósmica sem parar, até que toda a linhagem de Caim seja literalmente deletada da face da terra. É um retrato fortíssimo de ecos do passado ecoando através da eternidade. Mas depois de todo esse cenário denso da habitação dos mortos, a visão se encerra com uma explosão de esperança. Enoque é levado para admirar 7 montanhas magníficas feitas de pedras preciosas multicoloridas. O pico central, o mais alto, parece o próprio assento do trono divino. E o grande destaque é o que cresce ali no meio, uma árvore com um perfume incessante e folhas lindas que nunca murcham. Segundo a explicação angelical, essa é a árvore perfumada da vida, intocável até o dia do julgamento final, quando seus frutos vão finalmente ser servidos aos justos. Uma recompensa triunfal no final das contas.
Terminar de desbravar essas fontes sempre deixa a gente pensando. É um baita lembrete do quão vasto e incrivelmente detalhado era o pensamento antigo sobre os bastidores da nossa existência. Se um épico cósmico como esse mudou de forma tão profunda as visões ancestrais sobre as engrenagens do nosso universo, a pergunta que não quer calar é: que outros saberes profundos e que outras mitologias perdidas ainda estão enterradas na areia do tempo, só esperando a gente cavar para revelar seus maiores segredos?